Vocês estão felizes? Vou perguntar de novo a sua pergunta. Tem uma coisa, irmãos, que o irmão Marlon falou que é imprescindível. A palavra do Senhor, ela cresce na vida da gente. E conforme nós nos alimentamos dessa palavra, nós ficamos fortes. E o que eu vou trazer para vocês hoje é uma palavra do meu dia a dia, do meu devocional. Eu tenho tido encontros muito bons com Jesus pela manhã. Eu tenho separado na minha vida, pelo menos nessa vida corrida da dona de casa e trabalho e vai, mas pelo menos uns 15 a 20 minutos eu tenho separado. E esses 15, 20 minutos, irmãos, faz uma grande diferença. Faz uma grande diferença no seu dia. A gente não sabe como somos felizes como cristãos quando nós separamos um tempo só para aquele que é o Senhor, aquele que é o nosso tudo, que é aquele que a gente diz que é o nosso Deus. Às vezes a gente fala, mas nós podemos orar sem cessar. Devemos, não só podemos como devemos. Mas quando nós conseguimos, irmãos, ficar sentadinho, quietinho, lendo um pouquinho a palavra do Senhor e falando com o Pai, isso faz uma grande diferença. E o que eu vou falar hoje para vocês, eu peço a paciência de vocês um pouco, é sobre exatamente isso que eu estou vivendo. Então eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Salmo 1. Um salmo muito conhecido, um salmo em que muitos de vocês já decoraram, talvez para concursos de EBD, já decoraram talvez para ganhar pontos em alguma EBF, porque é um salmo muito bom, é um salmo que a gente lê e ele é muito bonito de ser lido, mas ele também fala muito ao nosso respeito. E eu queria que vocês lessem comigo. Vamos lá. Eu vou ler e vocês acompanhem a leitura. São 6 versículos apenas. Na minha Bíblia diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse talvez seja o salmo que deveria mesmo abrir esse livro, que diz que feliz é o homem. E quando ele fala homem aqui, ele também está falando da mulher, das mulheres, que hoje as mulheres estão ganhando dos homens aqui, hein? Dá uma olhada, mulheres. Tudo bem, homens, nós fazer o que, né, homens? Mas a gente deixa vocês se aceitarem, até porque vocês são a cabeça, né? Então nós temos que ser submissas a vocês. Mas em Jesus nós somos irmãos, somos uma grande família. E esse salmo, ele fala justamente sobre a pessoa, a felicidade da pessoa. E quando eu escolhi esse salmo, eu comecei a perguntar para mim mesmo: o que é felicidade? O que é ser feliz? O que me faz feliz? Porque às vezes eu fico tão feliz e às vezes eu fico tão triste. Porque um dia estou alegre e outro dia estou cabisbaixo. E foi interessante porque hoje de manhã eu assisti a reprise do Globo Repórter. E ontem o tema do Globo Repórter foi felicidade.
de músicas, pois é, os cientistas estão pesquisando uma pílula para a felicidade. Pasmem vocês. É verdade. Mas eu fiquei pensando assim, meu Deus, nós vamos ter que tomar pílulas para sermos felizes. E quando eu li esse salmo, eu fiquei pensando em várias questões desse homem. Quando Davi fala assim: bem-aventurado, feliz é o homem, esse homem que não anda junto com os ímpios, ele não anda no conselho dos ímpios, ele não procede de acordo com os ímpios. E quando a gente fala ímpios, é uma palavra forte, né? Porque ímpio vem de impiedade, uma coisa muito forte para nós cristãos, porque nós cristãos, nós aprendemos o quê? Que devemos ser piedosos. Então o ímpio é aquele que não segue os caminhos de Cristo. Tem uma hora na vida da pessoa, aquela pessoa que não serve a Jesus Cristo, tem uma hora, por mais que ela seja uma pessoa de boas obras, que ela não fale um palavrão, que ela seja uma pessoa idônea, mas quando ela não serve a Jesus Cristo, não tem a Ele como único e salvador da vida dele, vai acontecer um dia em que a impiedade vai ser demonstrada. E nós, como cristãos, nós não podemos andar segundo o conselho deste mundo. Vocês já sabem disso, né? Na verdade, estamos carecas de saber que não é nada pessoal, hein? Ele já foi na careca dele ali. Mas, segundo o conselho deste mundo, e este mundo é muito forte. As ideias desse mundo muitas vezes aderem à nossa pele. E nós queremos sair desse mundo, nos rasgar desse mundo. E nós temos que nos posicionarmos como cristãos, para que nós possamos andar segundo os conselhos de Deus. Na palavra do Senhor, essa palavra aqui, ela é uma grande teia. Já viu aquelas teias bonitas de aranha? Né? Ela vai assim, ela vai abrindo, ela vai abrindo, ela vai abrindo. A palavra do Senhor é assim. De Gênesis a Apocalipse, é uma grande palavra. É uma grande palavra para a nossa vida. Não existe só uma parte da Bíblia, é a Bíblia toda, que tem conselhos maravilhosos para as nossas vidas. Então, quando você quiser ouvir alguém, procure um cristão, procure uma pessoa que você saiba que ele realmente procede segundo os caminhos do Senhor. Quando você tiver que tomar uma decisão muito importante na sua vida, tem dúvida? Principalmente, procure a palavra do Senhor. Procure, porque ela nunca vai mentir para você. Ela nunca vai enganar você. Então, nós sabemos que os ímpios, eles não têm essa palavra. Então, por isso, às vezes a nossa vida fica para eles um absurdo. Já viu? Você seguiu um livro, né? As pessoas seguem muitos livros, filosofias, religiões, mas nós seguimos esse livro, a Bíblia. Amém? E ele fala assim: não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não perde tempo, não perde o seu tempo com pessoas ou situações que vão afastá-lo de Deus. Vão afastá-lo de Deus. Ele não perde. Ele não é um quadrado, ele não é uma pessoa fanática, ele não é uma pessoa, ele é de outro mundo. Aliás, ele é de outro mundo, ele não é daqui, ele está peregrinando nesse mundo. Mas ele sabe que a felicidade dele não se encontra nisto. Não se encontra em se assentar, concordar, se conformar com
coisas deste mundo. Irmãos, nós temos uma joia tão preciosa dentro de nós. E eu não sei por que eu falei joia. Eu acho porque eu lembrei dessa novela que está dando agora na Globo, que fala sobre o budismo. E é tão interessante, né? Eu falo assim, como o inimigo, ele usa estratégias para confundir as pessoas. E se você não lê a palavra do Senhor direitinho, você acaba achando tão bonito, tão lindo, mas você tem uma joia dentro de você. Sabe o que é essa joia? O Espírito Santo do Senhor. Ele se fez tabernáculo, que é o nosso corpo, é o tabernáculo. E esta joia é o Espírito Santo do Senhor. Não há outra joia. É esta joia, o Espírito Santo do Senhor que habita em você. Sabe esse amor que você tem pelas pessoas? Sabe aquele amor de se doar, aquele amor que você se desprende do seu tempo e oferece a outras pessoas? Esse amor procede do Pai. Esse amor procede do Pai através de você estende a mão para outra pessoa. Esta é a joia. Esta é a joia. Pense no que eu falei para você. E esse homem, ele é feliz, porque aqui não está dizendo assim, olha, feliz é o homem que tem muito dinheiro, feliz é o homem que não precisa pegar ônibus, não pega trem com esses pecadores, feliz é o homem que não precisa comer pão amanhecido. Ele não fala de nada de coisas materiais, ele fala de coisas eternas, espirituais. A felicidade nossa, a nossa felicidade depende muito, não das coisas materiais, mas das coisas espirituais. Nós escolhemos essa vida. Você escolheu essa vida? Fala para o seu irmão, eu escolhi essa vida. Cleiton, eu escolhi essa vida. Escolhi a felicidade em Cristo. E no versículo 2, ele fala que o prazer dessa pessoa é da lei do Senhor. O prazer dessa pessoa é meditar, pensar conforme a palavra de Deus. Ah, irmãos, é difícil, hein? Pensarmos conforme a palavra do Senhor e agirmos conforme a palavra do Senhor. Mas não é impossível, porque o Espírito Santo habita em nós. Então nós podemos crescer de fé em fé, de graça em graça, e cada dia sermos cristãos mais amadurecidos. É isso que o nosso Pai deseja de nós, que cada dia nós possamos crescer. E circunstâncias, situações vêm a todo momento, situações que te deixam para baixo, situações que podem contrariar você, um dia cheio de trabalho, ou uma surpresa desagradável, como o William falou, né? Que ele estava lá, de repente não estava mais o botijão de gás dele. Mas tudo isso são situações que nós passamos aqui na terra, que vamos passar, sim, vamos passar. Pode ser um botijão, como perder uma pessoa. São situações, perdas, mas nós temos um refúgio, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso refúgio. Por isso a nossa felicidade não depende das circunstâncias. Não deve, irmãos, não deve. Sabe, é difícil eu falar isso, porque às vezes eu me apego. Eu quero me apegar a uma situação, achando que aquela situação vai... não, essa situação eu estou amando viver essa situação. Isso vai ser minha tábua de felicidade. Mas o Senhor não quer que a gente se apegue em situações. Se apegue nele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E hoje eu estava vendo um documentário sobre um escritor russo famoso.
Ele nasceu em 1800 e pouco, mas até hoje ele é famoso. Eu não sei se vocês já ouviram falar, eu tinha ouvido já algumas vezes. Algumas vezes eu tinha ouvido falar esse nome. Só que hoje eu pude, assim, conhecer um pouquinho da vida dele, que é o Dostoiévski. E ele viveu em 1800 e pouco. E na biografia dele diz que ele escreveu vários livros. Os livros de maior sucesso dele foi quando ele foi condenado a 4 anos de trabalho forçado lá na Rússia. E eu falei assim, puxa vida, né? Esse é o cara, né? Superou a prisão escrevendo, né? Aí na hora que eu pensei nisso, o Espírito Santo falou para mim, mas tem uma pessoa também que escreveu vários livros, hein? Vários livros na prisão, é best-seller. Best-seller até hoje. Paulo escreveu vários livros na prisão. Sabe aquele versículo que a gente gosta? Tudo posso naquele que me fortalece. Pois é, ele estava lá na prisão escrevendo. A alegria do Senhor. Irmãos, eu digo outra vez, alegrai-vos. Ele não estava no restaurante não comendo churrasco, ele estava lá, ó, em correntes, escrevendo a palavra do Senhor. E eu fiquei pensando, é verdade, o Dostoiévski escreveu, eu não li nenhum livro dele ainda, mas são livros assim, mas os livros de Paulo eu já li. Você já leu algum livro de Paulo? Você já leu alguma carta? Então pensa na carta que ele escreveu. Era um homem que podia ter razões para falar, para tudo, chega, eu não quero mais, eu abro mão disso. Eu não sabia que eu ia ter que enfrentar esses grilhões por causa de Cristo, mas ele não desistiu não, foi até o fim. E quando ele fala em tudo dai graças, irmãos, ele estava sozinho lá no calabouço, lá, ou na casinha dele lá em Roma, acorrentado por um soldado, e tinha outros soldados. Era mais eficiente do que como chama, aquelas unidades de paz lá no Rio, né? Paulo estava assim, estava mais guardado do que essas pessoas que precisam ficar guardadas mesmo. E ele escreveu os livros, acho que umas 6, 7 cartas dele, tudo ali, irmãos, tudo no sofrimento. E ele era feliz. E nós podemos também, irmãos, porque nós seguimos o mesmo Cristo que Paulo seguiu. E um dia nós vamos encontrar o irmão Paulo, hein? Hoje eu brinquei com o Felipe, eu falei para o Felipe, não sei o que ele ia fazer. Ele estava com um brinquedinho desse tamanho assim, ó. Eu falei, pelo amor de Deus, meu filho, não põe isso na boca. Se você pôr isso na boca, você vai engolir, já era. Felipe vai para o céu. E aí, como é que eu fico? Aí você vai lá para o céu, você vai lá. Aí ele assim, eu vou encontrar com alguém conhecido? Aí eu pensei, falei, vai filho. Aí eu pensei, vou falar Paulo, né? Mas eu falei, não, você vai encontrar com a avó, a Maria. Eu falei, a avó Maria morreu. Agora, morreu de quê? Eu falei, estava muito doente, né filho? Mas está no céu. Aí ele ficou pensando. Então, eu fico pensando em nós, quando nós morrermos, com quem nós queremos encontrar? Eu quero contar com várias pessoas lá. Uma delas vai ser esse homem aqui, né? Não sei se a gente vai conseguir conhecer assim, mas eu quero dizer a ele que eu fui muito edificado e que ele nem sabe o impacto que ele causou nas nossas vidas, nas nossas igrejas no século XXI. É o mesmo impacto que ele causou lá atrás. E ele era feliz. Muitos de nós, irmãos, não queremos sofrer. Aliás, levanta a mão quem quer sofrer. Ninguém quer sofrer, né? Mas até no sofrimento nós podemos nos alegrar. Até no sofrimento. Por quê? Porque o nosso sofrimento que cai, como diz Salomão, ele fala que a chuva cai sobre os justos e sobre os injustos, e que todas as coisas sucedem a todas as pessoas. E Pedro
fala assim: tem de grande gozo quando você passar por uma tribulação. Sabe por que essa tribulação você está passando? O irmão lá naquele lugar também está passando. E você vai ser consolado, porque assim como você está passando, aquele irmão também está passando. Então, irmãos, até no sofrimento, nós que servimos a Jesus podemos ser felizes, porque somos pessoas que não estamos apegadas a esse chão. O nosso chão é lá em cima, é no céu. E você hoje, você pode ficar feliz sim. Feliz, não é assim, rir à toa, né? As pessoas, elas confundem assim o riso com a felicidade, mas é que a felicidade traz o riso e a gente contagia as outras pessoas. Assim como a tristeza contagia as pessoas que estão ao seu redor, o riso também, a felicidade também. Assim como o bom humor contagia as pessoas, o mau humor também. Então, nós devemos ser agentes de contágio de coisas boas. Então eu tenho que contagiar a Vivi com coisas boas, com palavras boas. Pense nisso, você pode ser um contágio de felicidade. Uma pessoa que pode contagiar a outra através da palavra do Senhor. E no versículo 3 ele fala assim: ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Eu fico pensando aqui que esse homem, quando ele consegue fazer tudo isso, se desviar dos maus caminhos, das más influências, ele adquire um equilíbrio. Só que esse equilíbrio está em Jesus. Sempre, irmãos, o nosso equilíbrio sempre vai estar em Jesus. O nosso foco é Jesus. Não há outra saída, não há outro. Não há uma pessoa em que você possa falar: não, essa pessoa aqui é o meu porto seguro. Não, Jesus Cristo é o meu porto seguro. É aquele que me faz andar mesmo nas tempestades, me faz andar mesmo em tribulações. E eu posso dar risada. As pessoas às vezes falam para você, talvez você passe circunstâncias difíceis, e as pessoas falam: nossa, mas essa pessoa está passando tanta coisa, mas ela está tão feliz, tá? O que está acontecendo? Porque, irmãos, a nossa felicidade está em uma pessoa, Jesus Cristo. E ele diz assim, que os ímpios, eles são como aquela palha que o vento dispersa. A gente tem muitos exemplos. Eu pensei assim: vou pegar exemplos de pessoas más para falar. Eu não vou ficar perdendo tempo de falar de pessoas más. Sabe por quê? Todos somos seres humanos. Todos nós aqui. Somos limitados, somos frágeis, somos pecadores. Nenhum de nós, irmãos, nenhum de nós é diferente como ser humano do outro ser humano que você fala: nossa, aquele ser humano fez isso. É o mesmo DNA, sabe? Mas tem uma coisa que diferencia: é o sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. É o sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu não sou melhor, não, eu sou serva de Jesus Cristo. E os ímpios, eles não enxergam isso. E às vezes você vê as pessoas que não temem a Deus, às vezes você vê pessoas que até não acreditam em Deus prosperar. Aí você fala assim: como eu, uma pessoa crente, tem que suar muito para fazer uma compra, para comprar meu pãozinho no dia a dia? Aquele cidadão não precisa, mas ele é como uma palha que o vento dispersa. As atitudes deles vão ser esquecidas. E ele fala assim, no verso 5: os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O Senhor Jesus conhece, o Senhor Jesus
Jesus conhece as nossas vidas. Tem pessoas que acham assim, será que Deus sabe aquilo que eu estou pensando? Ou será que Deus sabe o que eu fiz ali escondido? Ele sabe. E aqui no verso 5 diz que o Senhor vai fazer assim, uma peneira. Ele vai peneirar. Sabe que quando a Sueli pega a peneira lá, né, que ela é caprichosa, ela vai peneirar a farinha, você faz isso, Sueli? Peneira a farinha assim, tirar aquelas bolinhas da farinha. As boleiras, né, fazem isso para a farinha ficar mais bonita e joga aqueles pedacinhos que não vai ficar bom. É isso que Deus vai fazer. Tudo é farinha. Tudo é farinha do mesmo saco, né? Que as mães falam. Mas o Senhor conhece a farinha. E Ele peneira. Por isso que Ele fala: não prevalecerão. Não prevalecerão na congregação dos justos. Não há um justo sequer sobre a face da terra. Mas nós que servimos ao Senhor Jesus Cristo e temos a aliança, sabe, a aliança do sangue precioso do Senhor, somos justificados e fomos adotados como filhos de Deus. E sabe quem é o nosso irmão mais velho? Jesus Cristo. É o nosso irmão, é o nosso amigo, é o nosso pai. Ele é tudo para nós. É o nosso maior exemplo. E você não está sozinho. Você talvez fale: eu não tenho irmão. Tem, você tem irmão. Você tem um irmão. O irmão, você tem Jesus, que deu a sua vida. Ele foi até o fim por nós. Ele se doou. E Ele não mediu esforços. Ele não ficou assim: eu vou até aqui. Não. Ele foi até o fim. Ele se despojou da glória dele. Habitou aqui 33 anos na terra, para poder mostrar para nós como é valioso ser filhos de Deus. E como filhos de Deus, então, nós podemos ter essa felicidade. E no verso 6 diz assim: o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece o teu caminho. O Senhor conhece o teu caminho. O Senhor conhece o meu caminho. O Senhor conhece o caminho da igreja dele sobre toda a terra. Ele é Deus. E o Espírito Santo dele, que é maravilhoso, sonda, filtra, intercede por nós, né? Diz a Bíblia que Ele intercede por nós quando nós não conseguimos falar. Sabe quando você quer pedir alguma coisa para alguém, mas você não consegue falar? Aí tem uma terceira pessoa que fala: deixa que eu falo, vai, deixa que eu falo por você. Aí a pessoa vai lá, fala: deu tudo certo. É isso aí. Esse é o Espírito Santo. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Quando você fala assim: Deus, eu não sei como falar do Senhor, mas eu queria muito isso, eu queria mais santidade, Senhor, eu queria ser mais forte na minha fé. Aí o Espírito Santo fala: Pai, olha só, olha lá a tua serva, ela quer ser mais fiel, ela quer ser mais santa, ela deseja isso. O Senhor pode conceder? Claro que eu posso. É esse o trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele intercede por nós. E eu estou falando tudo isso, irmãos, para dizer a você que o nosso Deus é um Deus que quer que sejamos felizes. Mesmo a gente pobre, né? A gente pobre, às vezes o nosso carro quebra, né? Mesmo tudo isso não pode impedir a nossa felicidade, porque a nossa felicidade está nisso. E eu queria que você fosse agora em Mateus, para nós finalizarmos a nossa palavra. Mateus. Nós estávamos no capítulo 1, né?
Eu queria que a gente terminasse essa pregação lendo o que o Senhor diz sobre quem são os felizes aqui na terra. Davi, ele falou: feliz é o homem. E Jesus também falou, Mateus 5, verso 3. Olha só quem são os felizes. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Aleluia! Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Esses são os felizes. E no verso 12 diz: regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Essa é a felicidade. Tudo que Jesus falou aqui, irmãos, não depende de nada de aquisição de coisas, nada. Depende só da nossa fé em Jesus. Só. Eu vou convidar então vocês se colocarem em pé para nós orarmos ao Senhor. E eu queria que você pensasse nisso, nessa meditação. Como é que tem sido a sua posição em relação à felicidade? Você tem achado que, independente de pessoas, você vai ser feliz? Ou se aquela pessoa que você gosta tanto te der aquela valorização aí, que você vai ser feliz? Olha só o que o salmista e que o próprio Jesus falou sobre felicidade. E se tem alguém entre nós ainda que não entregou o seu caminho a Jesus Cristo, a gente tem que entregar. Porque sabemos que quando nós entregamos todo o nosso caminho a Jesus Cristo, a nossa vida, tudo Ele fala. Pense nisso. A felicidade vem de Deus. Deus é que nos ensina a perdoar. Deus é que nos ensina a agradecermos, a sermos satisfeitos com aquilo que temos. É Deus, irmãos, não procede de nós, procede de Deus. Vamos orar então? Pai, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor é tão bom. O Senhor, Pai, fala conosco de várias maneiras. O Senhor, Pai, nos trata como realmente filhos que somos do Senhor. Obrigado, Jesus, porque a Tua vida ali, Senhor, na cruz derramada, Pai, que ocasionou a morte do Senhor ali. Ah, Senhor, que ato maravilhoso, que através do Teu sacrifício, Jesus, nós podemos alcançar o céu. Ai, Senhor, e mais ainda, sabemos que o Senhor não é um Deus que está morto. O Senhor
Pai, no nosso serviço doméstico, no nosso cuidado com os filhos, Senhor, no nosso trabalho, Pai. Tudo vem do Senhor, Pai. Ah, Jesus, a nossa provisão no dia a dia vem de Ti. Senhor, nós temos muito a Te agradecer, Pai. Eu sei disso. Eu sei que cada irmão aqui, Pai, tem uma graça que o Senhor concedeu que talvez nenhum de nós poderíamos oferecer a Ele, e o Senhor ofereceu, Pai. E nós Te louvamos porque o Senhor quer a nossa felicidade. Deus, o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida, e vida em abundância, Pai. Por isso, Senhor, qualquer coisa que esteja matando, destruindo ou roubando, Senhor, os meus irmãos aqui, Pai, pedimos em nome de Jesus que Teu sangue, Senhor, que purifica-nos de todo o pecado, o Teu sangue, Senhor, que é poderoso para nos livrarmos do mal. Pedimos que o Teu sangue, Jesus, também anule, Senhor, toda a obra de Satanás, Pai. E que, Deus, aquilo que o Senhor prometeu, que é, Pai, a felicidade do Senhor, possa ser vivido plenamente, Pai, enquanto estivermos aqui neste mundo, Pai. Porque sabemos que aqui não é a nossa casa, aqui estamos somente de passagem, somos peregrinos neste mundo. Louvado seja o Senhor, para a honra e glória do Senhor. Pai, oferecemos este tempo desta noite para o Senhor, Pai. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Teu nome, que a Tua graça, a Tua paz maravilhosa esteja aqui sobre cada família, Senhor, cada família da Tua igreja, Pai. Pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que os irmãos cantassem comigo uma pequena estrofe de um hino. Diz assim: se paz a mais doce me deres,